quinta-feira, a gente está chegando agora com mais uma edição do Sua Prosa Boa, num calorão desse que fez hoje em Jataí, só com Água Coiapó para a gente conseguir conversar bem. Obrigado, Água Coiapó, pelo patrocínio. O meu convidado é experiente na área dele, trabalha muito, a gente tem notícia dele em grandes atuações e também tem uma paixão enraizada com o esporte, com a jataiense, e eu vou pedir para que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, doutor Álvaro. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast. Né? A gente acompanha, a gente vê o tanto de pessoas boas que passam por aqui. Né? A gente Ainda bem que só vem gente boa, né? A gente fica até apreensivo, fala, pô, né, vou falar o quê, né? Mas, enfim, eu fico feliz de estar aqui participando com você. E era para me apresentar? Se presente. Bom, meu nome é Álvaro Gomes de Lima Júnior, né? Álvaro de Lima Júnior, para quem não conhece, sou advogado. Agora, daqui 5 dias, no dia 15 de agosto, farei 11 anos de profissão, né, de atuação firme e constante na advocacia. Profissão essa que eu respeito muito e sou muito grato por exercer, né? E é isso. As pessoas me perguntam, sabe? As pessoas me perguntam assim, pô, como é que você tá? Por onde você anda? Eu falo, cara, tô dentro do escritório. Tô sempre dentro do escritório. Por que você decidiu fazer direito? Você tinha quantos anos? Quando eu decidi fazer direito, eu tinha 18 anos. Novinho. Eu tinha 18. E eu sempre quis fazer direito e sempre quis ser advogado. Vem de família ou não? Não. Eu me inspirei em... Assim, meu pai era da Humanas, né? Ele era jornalista. E ele me incentivava bastante com filme, cultura, que ele gostava, leitura, né? Meu pai era um leitor assíduo, ele comia livro atrás de livro e tal. Eu não fiquei igual ele, não, né? Eu peguei o gosto, mas acho que chegar perto do que ele era de leitor é impossível. Mas peguei, assim, o viés mais da Humanas, né? Uhum. E não sei porquê, sempre fui encantado pelo direito, pela profissão de advogado, né? Eu via outros advogados, eu tenho lembrança de ver outros advogados e achar chique demais, sabe? Achar legal, né? E, então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser. E acabou que eu coloquei e segui o rumo até concluir esse desejo, né? Você é de Jataí? Sou de Jataí. Nascido e criado? Nascido e criado. Morei em Goiânia há alguns anos. Na minha primeira infância, eu nasci em Jataí, fui para Goiânia. Não é todo mundo que sabe, mas na época o Maguito Vilela era governador e ele era meu padrinho, né? E aí meu pai, por ter uma relação próxima com ele, foi assessor especial do governo Maguito nessa época. Então a gente se mudou por conta do mandato dele, né, de governador. Meu pai trabalhou no governo. E quando acabou, em 98, nós retornamos a Jataí e desde então estou aqui, né? E você escolheu uma área do direito extremamente importante, porque a gente está falando de estratégia antes do conflito. Você coloca isso até nas redes sociais. Coloco. É mais fácil antecipar o problema? É mais fácil antecipar o problema, porque eu vejo que existem pessoas que às vezes almejam resolver um problema que poderia ter sido evitado. Se ela tivesse constituído um advogado antes, para fazer uma consulta, para nortear o negócio pelo qual ela estava fazendo, e assim se blindar de eventuais problemas. Muitas vezes as pessoas nos buscam quando o problema já aconteceu, sabe, Guilherme? Então, a gente tem uma advocacia especializada em direitos contratuais, né, que busca justamente isso, blindar as pessoas para que esses problemas não venham a acontecer. E se acontecer, que ela esteja o máximo protegida possível, né? Então, a gente trabalha também com esse pensamento, né, de evitar conflitos, né, com a proteção antecipada do cliente. Imagino que você deve ter, por exemplo, muitos empresários e produtores rurais, clientes seus. Sim. E a gente está vivendo uma questão excepcional nesta nossa safra aí, o pessoal está colhendo, mas a quebra é muito grande. Sim. Né? O prejuízo vai ser, a gente já vem amargando aí uma preocupação com esse mundo.
E nesse momento agora que a gente fala especificamente do agro, também é importante resguardar esse trabalho antes? Dá para prevenir antes? Sim. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de crise, né, Guilherme? Nós estamos vendo aí o pessoal do agro sofrendo muito. E quando o pessoal do agro sofre, aqui na nossa cidade, a gente sabe, vira um efeito dominó, né? Comércio sofre, empresa sofre, indústria sofre, todo mundo sofre. Então a gente tem que estar sempre torcendo para o pessoal do agro. Agora, recentemente, eu participei de um curso em Goiânia, ministrado até por um ex-juiz aqui de Jataí, Dr. Tiago Castelhano. Você deve conhecer ele bem, né? Demais, meu amigo. Dr. Tiago, ele é uma pessoa incrível. Ele ministrou um curso que fala sobre alongamento de dívidas rurais, né? Justamente por conta desse momento que a gente está vivendo. Isso é um tema agora recorrente nos tribunais. Aqui no Tribunal Goiano não é diferente. Tanto é que eu precisei me inscrever agora no MBA sobre o tema, sabe? Para estudar mais a fundo as possibilidades de ajudar os produtores no que diz respeito ao alongamento de dívidas, renegociações, análises contratuais, né? Porque é um tema complexo e que está recorrente por conta do momento financeiro que a gente está vivendo no nosso país, né? Então, se você souber analisar as necessidades desse produtor com antecedência, né? Verificar contratos antes de serem assinados, você consegue, às vezes, diminuir um impacto negativo que ele possa vir a ter no futuro por conta de uma frustração de safra, né? Por conta de algum intempérie que venha a acontecer que possa comprometer o rendimento dele, né? Falando isso, existe diferença de ter por exemplo, assim, um advogado para resolver problemas e ter um advogado para evitar problemas? Se existe diferença? Olha, eu acho que não. Eu acho que, assim, porque um advogado é igual médico, né? Assim, cada um se especializa em determinada área do direito e vai embora. Então, às vezes você pode procurar um advogado que tem mais essa vivência, né? Na advocacia extrajudicial, que é assim que nós chamamos. E talvez procurar um advogado que tenha mais vivência, se o problema já tiver acontecido, em litígios, né? Que são processos. Então, o que pode diferenciar, às vezes, é a experiência de cada advogado. E o tempo que cada um quer também, né? Às vezes você quer antever mesmo o problema. E aí eu já vou falando de um assunto importante, que é sucessão, por exemplo, né? Sucessão. Muita gente opta pela sucessão para já evitar esse conflito lá na frente. Na verdade, no direito, quando a gente fala em sucessão, nós estamos falando basicamente de direitos hereditários, né? Decorrentes do falecimento de um ente querido que deixa patrimônio para ser dividido, né? Então, existem formas que a lei prevê de você se organizar para antever um inventário de forma menos dispendiosa, né? Mais célere, mais organizado. Tem como a pessoa se organizar para que isso seja feito, sabe? Então, também há uma advocacia extrajudicial nesse sentido, de ajudar as famílias a se organizar, né, no âmbito do seu patrimônio, para que, após o falecimento do proprietário, os seus herdeiros venham a adquirir esse patrimônio de forma menos onerosa, né? Você trabalha muito com extrajudicial? Trabalho. Todos os dias. Isso no dia a dia nosso. A gente está estudando negócios e desenhando formas de serem feitos, né, por meio de contratos e obrigações, né? Então, isso está presente no nosso dia a dia mesmo. Tem uma turma que, inclusive, se especializou nisso, que é o pessoal da Tabelionando Cursos Jurídicos. A Nayana Lira e a Joane, elas são tabeliãs, e inclusive vão fazer agora, dia 28 de agosto, a imersão Uso Campeão Extrajudicial, que é voltado para o público de vocês, advogados, operadores do direito de um modo geral. Elas, com certeza, elas sabem a importância que tem a advocacia extrajudicial. Você se aliar aos serviços que os cartórios podem prestar em seu favor, isso faz com que você resolva muito problema, sem necessidade de levar o conhecimento do judiciário, de forma mais barata e mais rápida. Então, assim, os cartórios, para quem sabe usar, ajudam demais a fazer muitas coisas, né, que não precisa, que as pessoas às vezes acham que precisa do Poder Judiciário, mas não precisa. O inventário, por exemplo, você sabia que se não tiver menores, se não tiver litígio,
né? Então, você consegue fazer ele todo no cartório, você não precisa levar para o Poder Judiciário. É mais barato, mais rápido, sabe? Então, com certeza elas devem saber a importância, devem falar muito sobre isso, né? E aí elas criaram lá a Tabelionando justamente porque as duas têm muita experiência. Sim. A Nayana Lira e a Joane. Elas Excelente. uniram esses anos todos de estudo, experiência prática de quem vive diariamente o extrajudicial. E ele nasce para buscar e dominar a prática notarial e registral de forma clara. E elas vão fazer essa imersão dia 22 de agosto agora, ao vivo, né, 8 horas de imersão, com conteúdo, o pessoal vai poder fazer inscrição. E elas estão dividindo esse valor em até 3 vezes. Você pode achar o link aí lá no Tabelionando, desse jeito que escreve mesmo nas redes sociais. Clica lá no link, faz a sua inscrição e aproveita para fazer essa imersão que é importante do uso campeão extrajudicial. Nem sabia que existia e elas vão falar sobre esse assunto. Quero deixar aqui meus parabéns para elas, né? Porque isso é um assunto não só muito importante, né? Mas também é uma possibilidade de um serviço a ser prestado para muitas pessoas aí que às vezes tem o direito, né, de usucapião, um imóvel, e não sabe, né? Então, parabéns, meninas, aí pelo projeto. E elas sempre mudam os temas, viu? Sim, das muito imersões. sucesso. Você gosta muito de curso? Você tem que se atualizar sempre, né? Precisa. Eu Você confesso. essa do Dr. Tiago aí que você acabou de sair dela, né? Agora eu fiz um curso com ele e acabei me inscrevendo nesse MBA lá. Vou fazer por conta dessa recorrência que está tendo, né, aí no mercado, da necessidade que é, né, a busca do direito pelo alongamento da dívida, entre outras coisas. A gente precisa estar sempre se atualizando, não pode ficar parado não, viu, Guilherme? E ainda mais nesse universo de vocês que é muito dinâmico e muda muito, né? Muito dinâmica, muda todos os dias. Todos os dias. Você já escolheu essa área que você atua assim que você saiu da faculdade ou foi no meio da faculdade? Como é que foi? Não, a área que eu atuo, eu fui escolhendo aos poucos. Porque quando eu comecei a trabalhar num escritório, vou te contar um pouco da minha história aqui sobre como é que foi, né? Eu fui estagiário da doutora Simone Oliveira Gomes. E a doutora Simone, à época, ela era presidente da OAB e o escritório dela, ele atua como cargo-chefe ao direito do trabalho, né? Naquele período, eu fiquei lá 2 anos. Eu não me identifiquei com o direito do trabalho. Então, eu já excluí um viés, né? Eu estudava direito criminal, gostava, mas também não me identificava. Então, me restou casar com o direito civil, que é uma área do direito que abrange muitas questões. E aí, com o decorrer da minha advocacia, no início da minha carreira, o que me aparecia mais era discussões de negócios, discussões contratuais, discussões essas que eu fui me especializando, afunilando, e acabei me apaixonando pela área, né? Então, assim, acabei adotando o direito contratual, o direito das sucessões, direito das obrigações, como sendo o cargo-chefe do meu escritório. E o legal é que também vai de aptidão mesmo, né? Por exemplo, você pode trabalhar com a área e não se identificar, e é bom que você se encontrou também, né? Sim, eu trabalhei, no início da minha carreira, assim, já como advogado, eu fui convidado pelo Dr. Humberto Macchione para integrar o escritório dele. Fiquei lá 4 anos. E lá durante esse período, o Dr. Humberto, criminalista, né? Mas o escritório dele também tem o setor civil, eu atuava mais no setor civil. Ali no criminal, onde eu via, né, as questões criminais, eu também não me identifiquei. Então foi acontecendo. As coisas vão acontecendo na vida da gente. Às vezes de forma curiosa, né? E acaba se tornando o que você passa a ser, passa a exercer, o resto da vida talvez, né? Deixa eu te falar, e como é que entrou essa história de jataiense aí nesse currículo? Foi outra coisa. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, gente. Em 2016, há 10 anos atrás... já tem tempo, então. Já, tem 10 anos. Eu estava começando, eu era um advogado novo na época. E eu fui convidado para uma reunião ali na Câmara dos Vereadores, onde jataiense, pessoal, só para vocês terem noção, ela era tema de debate político. Na época de eleição, os debates televisivos
tinham como tema Jataiense. Por quê? Porque a Jataiense estava inativa e o prefeito ele tinha que tomar alguma atitude para viabilizar o retorno da Jataiense. E eu era desse time, do povo que queria ver a Jataiense de volta, né? Porque a Jataiense, ela representa o nome da nossa cidade, ela é o esporte que todo mundo ama, né? E, enfim, tem uma história, já há mais de meio século de história, né? Que não pode ficar para trás. E eu, como jataiense que sou, amo minha cidade, desejo sempre ver o nome da minha cidade em evidência, participei dessa reunião. E nessa reunião foi decidido que nós faríamos um grupo que traria jataiense de volta. Como que eu poderia ajudar? Com a minha profissão, como advogado. E assim foi. Aí a gente começou a elaborar atas, foi atrás do estatuto, elaborou um novo estatuto, fez um levantamento do que tinha de dívida, do que tinha de processo. Aí, nesse meio tempo, organizamos uma eleição. Thiago Mangione foi eleito o primeiro presidente. A Jataiense voltou. Então, de lá para cá, a gente foi prestando serviço um atrás do outro para viabilizar o funcionamento da Jataiense. De forma que já se passaram 10 anos e eu estou aí. Todos os presidentes que passaram de lá até aqui, ninguém deixou eu sair, Guilherme. Ninguém deixou eu sair. Aí você passou o Thiago Mangione, depois Carvalhinho? Carvalhinho. Aí depois do Carvalhinho teve o Rogério Rasses. Depois voltou o Carvalhinho de novo. Depois Humberto Macchione. Como é que foi? Acho que foi isso mesmo. Aí depois teve o Carvalhinho de novo. Aí depois o Humberto Macchione de novo. E agora? Bom, agora tá em aberto. Tem uma pessoa, gente, ó, vou deixar um recado aqui, posso? Pode. Vou dar um spoiler. Puxa o microfone perto de você. Vou dar um spoiler. Pode puxar, se você tá assim, pode puxar mais. Não, tá assim. Fica à vontade. Assim, tá bom. Aqui, ó, ele vai e volta. Ele vai e volta. Gente, tem um rapaz aí na cidade aí, chama Vinícius Carvalho, menino bom. Você conhece ele? Não sei, deixa eu ver. Filho da Francis. Conheço mais aí. Vinícius Carvalho. Vinícius, assuma a presidência da Jataiense, eu sei que você tem vontade. Você vai ser um excelente presidente. E tem muita gente aí querendo que seu nome encabece esse projeto. E se você aceitar esse desafio, você pode contar comigo. Eu não vou sair. Vou continuar no departamento jurídico te auxiliando, viu? Aí, viu? Já tem compromisso aqui. É. E agora sim, a gente escutando essa história de amor mesmo pela Jataiense, a gente vai comemorando. E outra coisa, a Jataiense melhorou muito. Né? Serviço prestado por amor, nunca remunerado, viu, Guilherme? E muito problema para resolver. Mas a gente faz com amor, com carinho, e é uma forma de contribuir com a sociedade, porque a gente sabe o peso que a Jataiense tem e o quanto ela movimenta a nossa cidade. Né? É uma instituição importante. Você, como vereador, eu acredito que pense o mesmo. Claro. Acredito que você reconheça a importância da Jataiense. E até nas tentativas de viabilizar as possibilidades do apoio mesmo do poder público com as nossas emendas, com que a gente puder ajudar a Jataiense. Porque é importante, uma cidade não vive só da saúde, da educação, mas também do esporte, do lazer, da segurança. E são direitos, né? São direitos igualmente assegurados na Constituição, esporte, lazer, entendeu? Então, a gente está ali trabalhando para a Jataiense, basicamente trabalhando em prol de um direito fundamental do cidadão, entendeu? Então, é muito importante essa instituição para a nossa cidade, eu vejo assim, e espero que ela continue e perdure por muitos anos. E agora falando assim dessa história da própria Jataiense, né, como é que está a questão jurídica da Jataiense? Nos entrando nesse assunto? Não, está tudo certo? Está tudo certo. A Jataiense ela tem problemas judiciais como todo e qualquer clube, independentemente do tamanho, do pequeno ao grande, todos têm problemas. Às vezes aparece um problema trabalhista para ser resolvido, uma questão civil por conta de um desentendimento. Né? Existem questões tributárias do passado que já estão todas autocompostas, né? Já fizemos autocomposições que permitiram o parcelamento e, consequentemente, a expedição de uma certidão positiva com efeito de negativo em favor do Jataiense, de forma que a Jataiense pode trabalhar tranquila. Então, assim, problemas tem, mas tá ok, sabe? Nada fora da normalidade de um clube de futebol, não. Quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros que estão aqui passando na tela. O melhor hotel do Brasil, Hotel Termas Bom Sucesso, é uma delícia, um oásis no Cerrado. Você gosta de lá, Álvaro? Eu adoro lá. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o Hotel Termas Bom Sucesso, né?
Às vezes tem muita gente que às vezes nem conhece, né? Tem muita gente fora, o pessoal de Rio Verde lotou aí dia 5 de agosto, que era feriado lá. Mas é uma oportunidade tanto de você aproveitar. E você pode fazer sua reserva no 3632-3600. E o Day Use custa R$70 de segunda a sexta. Sábado, domingos, feriados e vésperas de feriado, 140. Lembrando que estudantes com a carteirinha pagam meia. Crianças de 0 até 5, cortesia. E de 6 a 11 anos pagam também meia entrada. Um dia inteiro para aproveitar o melhor hotel Fazenda Termas Bom Sucesso. Com Day Use você curte as piscinas de águas termais, contato com a natureza e toda a estrutura do hotel sem precisar se hospedar. Agora, se você precisar de hospedar também, você que está assistindo a gente fora, a gente recomenda, né? Opa, recomenda. Tem gente que anda longe para vir conhecer o hotel, né? É verdade. É um patrimônio nosso importante, né? A gente fica feliz de que a gente sente orgulho mesmo. A gente quer que ele prospere sempre cada vez mais, né? Exatamente. Então, um abraço a Antônio César, um abraço a toda a equipe aí do Hotel Termas Bom Sucesso, 3632-3600, 99910-3212. Pensa num roteiro bom pro final de semana aí, nesse calorão que tem, todo mundo partiu Termas. Eu tenho aqui também, parceiro, a Book Churrascaria. Não é só os bons, né? Pensa num lugar gostoso, né, Álvaro? Eu adoro. Eu sou suspeito para falar. Estive lá agora esses dias. O que você mais gosta lá na Book? Rodízio? Olha, esses dias eu fui lá comer um rodízio, mas eu sou bariátrico. Você come um pouquinho? Com um pouquinho, mas acaba que a gente encara um rodízio lá para comer um pouquinho da variedade de carne que tem lá, que é muito boa, né? Parabéns aí, pessoal, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. Gente, e de terça a domingo, a Book serve o melhor almoço e também jantar. Sabia que ela tem pizza? Tem. E boa, viu? Tem, dá boa. E aí o Cláudio foi especialista em planejar aquela massa para ficar fininha, parecendo pizza de São Paulo, sabe? É a pizza da Book. Se você ainda não experimentou de terça a domingo, no almoço e no jantar, Book Churrascaria, o prazer de saborear um bom churrasco e também uma boa pizza. 3636-9262, lá também tem um espaço de festa, de eventos também, se precisar de fazer um evento, casamento, o que mais? 15 anos, comemorar, é lá mesmo o endereço certo. Um beijo, Nívia, um abraço, Cláudio, da Book Churrascaria, obrigado pela parceria aqui. A J Cruzeiro, construção e acabamento. Gente, o feirão arrebentou a boca do balão, só perdeu quem não foi lá pro feirão. Então, o pessoal da J Cruzeiro fez aí o melhor feirão de todos os tempos. A gente agradece a cada um de vocês que aproveitou o nosso feirão. E para você que quer entrar em contato, você pode ir lá no Instagram, Lojas J Cruzeiro, colocar nas redes sociais, 3632-4800 é a central de relacionamento, ou você também pode, no link da bio do Instagram lá, entrar no grupo VIP e receber as ofertas de primeira. O nome é J Cruzeiro, tudo em construção, tudo em acabamento. A gente vai respirar um pouquinho do feirão, daqui uns dias eu trago as novas ofertas. Um abraço, Júnior, um abraço ao Pedro, um abraço ao Guilherme, um abraço à família J Cruzeiro. Patrimônio de Jataí em Mineiros e também em Rio Verde. Olha só. Potência, né? Dá orgulho demais pra gente, né? 41 anos já. 41. Eu tava falando com o Zé Cruzeiro essa semana passada, ele contando lá. Toda vez ele conta um pedacinho da história, é bom demais ouvir. É bom ouvir, né? Essas histórias de sucesso, né? Que em Jataí tem muitos empreendedores de sucesso, muitos cases, né? Muitos. A gente fica orgulhoso. E eles estão aqui no ranking de varejo número 1 do interior do estado, do interior de Goiás, o número 1 no ranking de varejo de materiais de construção. Olha só. Um levantamento da Ana Marco, que fez aí primeiro lugar no interior de Goiás, 41 anos, e cresceram de forma sólida, então aí rompendo. Tem que ser muito. Aplaudido de pé, né? História bonita, né? Bonita, realmente. Um abraço, pessoal da J Cruzeiro, obrigado pela parceria aqui. Eu tenho também o pessoal da Oasis Vertical, Álvaro, eu não sei se lá no seu escritório você tem aquele jardim vertical, mas compensa fazer, porque é muito bonito o verde. Olha que tanto fica lindo. Deixa eu te mostrar esse vídeo aqui. Olha aí. Olha, bonito, hein? Tudo natural, não é nada artificial, não. Lá faz em casa, escritório. Faz em casa, tudo. Escritório, tudo. E em qualquer espaço, né? E aí, até a irrigação automatizada é legal demais. Ela coloca com LED. Tem um tanto de jeito de fazer. E o nome dela, da nossa paisagista, é a Kelly Moraes. A Kelly faz o seguinte, ela transforma os jardins em verdadeiros espelhos da alma. Natureza e conexão em cada espaço. Consultoria, paisagismo e implantação. Não é só, faz tudo, projeto completo. Você vai ter um espaço gostoso aí na sua casa. Um beijo para a Kelly. Você pode fazer o seu orçamento no WhatsApp dela, que é facinho, vou te passar agora. Você chamar ela aí no Zap e fazer um orçamento. Olha aí, ó.
9627-5858, 99627-5858. Um beijo, Kelly, um abraço a toda a equipe da Oasis Vertical. A gente falando de verde, tem também Inovados, Engenharia e Sustentabilidade. Esse é um assunto importantíssimo que a gente fala. Muito. Principalmente... Você tem energia solar no escritório? Como é que é? Energia solar, não. Não, mas a gente tem um projeto agora para o ano que vem. A gente, se Deus abençoar, faremos uma nova sede. E está nos nossos projetos aí incluir a energia solar, mas ainda tem que ver se o dinheiro dá, né? Não, vai dar certo. Você vai falar com o Lélio, ele vai fazer um descontão lá. Aí, você estava falando de potência de Jataí, a Inovatos, o Lélio fez projetos para grandes hospitais em Brasília. Aqueles hospitais, os maiores hospitais de Brasília, ele que fez o projeto, o Lélio é de Jataí, né? Gerando energia sustentável. Ele falando aqui, ele garante assim que 90% de desconto na conta de energia, e ele assim, ele já tem mais de, ainda está desatualizado, né, Lélio? Mas mais de 100 milhões em economia. Deve ter uns 200 milhões, mais de 4, 5 mil projetos aí. Muita coisa. Inovatis Engenharia, de inovação mesmo. E ele tem aí um trabalho muito legal. Aqui, o Hospital da Criança de Brasília. Olha só. Ele fez o projeto solar do Hospital da Criança de Brasília. A economia vai ser de 3,7 milhões por ano. Que isso. Cara, é muito dinheiro pra você pensar. Não, e é um tipo de projeto que você implementa e ele se paga, né? E aí depois você vai só... Inclusive, só tem vantagem. Gente, a economia de 3,7 milhões por ano, olha o investimento que vai ser nesse hospital e em outras áreas. Com então, certeza. Parabéns, Lélio. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, que fizeram no Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Esse trabalho, foram 5.300 placas solares instaladas. Muita coisa. Gigante o projeto. Então, mesmo se você for pequeno ou gigante, igual o pessoal lá, fale aí com o pessoal da Inovados Engenharia, que é um trabalho top. 3014-4118. Um abraço ao Lélio, que é de Jataí, também patrimônio nosso aqui. Um abraço aí pro Lélio. Tem que ter um contratinho também bem legal nessa questão de energia solar? É importante. Esses dias Quem contrata, né? Esses dias mesmo nós fizemos a correção de lá no escritório. Um empreendimento aqui da cidade resolveu adotar a energia solar. Fizeram um contrato com valor até substancial. Nós precisamos corrigir todo o contrato. Nós ficamos em negociação mais ou menos umas 2 semanas ali. Vai contrato, volta contrato, até fechar. Mas é importante sim. E aí quando a gente antevê, né, faz o problema, antecipa o problema, o resolve. Tá vendo tanto que é legal? Porque o advogado ele tem já todo o jeito de fazer a negociação, né? De conversar, de trocar ideia. Sim. E ir pelo caminho mais tranquilo, da paz e do amor. Da paz e do amor. Na verdade, a gente trabalha justamente para evitar o problema. Então, nós estamos conversando às vezes com 2 partes que não estão brigadas. Muito pelo contrário, elas estão querendo convergir. Então, a gente tem que procurar atender, às vezes, os interesses de ambas, né? Para que fique uma coisa equilibrada, né? Evidentemente que protegendo os interesses do seu cliente, né? Você consegue desligar a cabeça do direito quando sai do escritório? Não, não consigo. Minha namorada, que inclusive hoje é aniversário dela, e eu quero aqui registrar os parabéns. Isabela, parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe e te ilumine. Amo você, tá? Que lindo, gente. A Isabela sofre, então. Isabela, eu tenho dito a ela que ela precisa ter paciência, porque, assim, eu não dou trabalho. Mas, assim, se ela não implicar de eu estar trabalhando e pensando em trabalho, o resto, ela vai ser muito feliz, entendeu? Porque eu penso em trabalho quase que o tempo todo. E sai do escritório, volto. A minha vida é sair do escritório, volto para o escritório. E nas horas vagas, a Isabela. Nas horas vagas, assim, né? Claro. É para conciliar, a gente concilia. Ela sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas assim, você precisa entregar mesmo, de verdade. Assim, para o cliente, você precisa entregar. A gente precisa estar envolvido mesmo. Uhum. Às vezes nós temos ideias boas quando está em casa, quando está dormindo, quando está... Sabe? Então, assim... Acorda de madrugada ou acorda de madrugada ou baixo, é uma solução. Então, você precisa, pelo menos, anotar aquilo para não esquecer, né? Então, o direito está presente na nossa vida 24 horas por dia. Mas é claro que eu estou falando isso brincando, mas a gente concilia, né, a vida pessoal com a profissional. Mas a cabeça está a mil sempre, a mil sempre.
Ô, agora eu tava pensando aqui, por exemplo, já chegou alguém no escritório com um problema e você pensou assim, se tivesse me procurado antes, isso seria muito mais simples? Todo dia. Todo dia. As pessoas chegam lá às vezes a pessoa está sofrendo uma execução, tá sendo processada por alguma questão que, se tivesse feito um simples contrato antes, teria evitado, sabe? Esse determinado problema. Então, isso acontece diariamente. As pessoas têm que entender que, às vezes, pagar pela consulta de um advogado ou pela orientação dele no curso de uma negociação sai barato demais em vista dos problemas que podem dar depois. Sabe, Guilherme? Então, o advogado ele tem que parar de ser visto apenas como solucionador de problemas. Ele tem que ser visto como uma pessoa que vai não só solucionar problemas, mas ele vai evitar com que esses problemas aconteçam também. Ele tem que ser procurado. Tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar. As pessoas veem o advogado como um profissional que vai ser procurado só mediante problema, mas não. As pessoas têm que pensar também em procurar um advogado para evitar problemas. É uma mentalidade que eu acho que tem que melhorar bastante. Tá? E como que muda isso? Bom, o que nós estamos fazendo aqui, falando sobre... Conscientização mesmo. Conscientização, sabe? Os colegas têm que começar a falar mais sobre isso, né? Assim como eu tenho dito, e para que as pessoas vejam, né? a necessidade que é um advogado no momento de contratar, enfim, praticar atos civis da vida, né? Até para casar, viu? Era bom... Antes? Você sabia disso? Antes de casar? Por quê? Você tem que procurar um advogado, saber, né, qual o regime de bens melhor se enquadra na sua realidade, na realidade da sua pretensa, né, da sua futura esposa, né, às vezes fazer um pacto antinupcial ali, enfim. Até para casar, um advogado ele pode ser importante. Se você tiver ávido a contratar um para poder te orientar, ele vai fazer com que muitos problemas não aconteçam no casamento por conta de patrimônio, sabia? E muita gente também entra nessa sem saber, né? Tem gente que não sabe. Hoje em dia tem crescido cada vez mais contratos de namoro, sabia disso? Tem gente que hoje em dia faz contrato até para namorar. Caraca. Então, o direito, ele participa de tudo, né? Ele está presente em tudo na sua vida, na vida cotidiana. Então, E depois que se separa também, né? Depois que se separa... Vou querer... eu tenho. Tá geladinha essa aqui. Essa aqui tá boa. Gente, no calor desse, não tem como tomar água, né? Vamos abrir a capô aqui, ó. Vai chegar um momento que eu quero falar para você sobre a importância da advocacia, porque amanhã é dia 11 de agosto, dia do advogado. Que data mais propícia pra você estar aqui, né? Pois é. E eu vim lembrando disso, sabe? Falando eu assim, não me lembrei, de verdade. Amanhã é o dia do advogado, 11 de agosto. Então, eu não posso deixar passar a oportunidade de dizer o quanto é importante a advocacia, não só para mim enquanto advogado, mas para a sociedade em geral, né? O quanto a profissão, a figura do advogado é importante. Porque eu não sei se você sabe, Guilherme, o advogado é a única profissão, né? A advocacia é a única profissão expressamente mencionada na Constituição. E ela é uma profissão prevista na Constituição, dada a sua importância, né? Não é só porque o advogado ele é visto como mais bonito do que o outro, não. Porque o advogado, a advocacia, ela é indispensável para a manutenção e para a administração da justiça. Sem a advocacia não tem como nenhum cidadão postular em juízo, certo? Então, eu vejo que ser advogado, basicamente, é trabalhar em prol de uma boa administração da justiça, em prol dos interesses da coletividade, dos interesses individuais de cada causa que aparece nas portas dos advogados, né? E eu quero deixar aqui o meu respeito aos advogados, aos meus colegas advogados, o respeito à profissão, né, de advogado, e também deixar essa mensagem, né, para todo mundo do quão importante é essa profissão para a pacificação social, né, para a administração da justiça, como eu já disse, enfim,
E eu sou um apaixonado. Ia perguntar isso agora. Eu sou um Você é apaixonado. apaixonado do que você faz? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E sou fissurado em garantir com que as minhas prerrogativas sejam sempre respeitadas enquanto no exercício da profissão. Ainda é difícil obter esse respeito das prerrogativas? É difícil, muita gente às vezes passa do ponto e muitas vezes os advogados veem no dia a dia suas prerrogativas serem desrespeitadas. Mas aquele advogado que vive a advocacia com altivez, ele não permite que isso aconteça. Ele procura os meios legais, evidentemente, para que as prerrogativas sejam garantidas, né? E existem muitos mecanismos para que nós, enquanto advogados, no exercício da profissão, possamos buscar, né, com que essas prerrogativas sejam respeitadas. E é muito importante, Guilherme, que as pessoas saibam o que é a prerrogativa de um advogado, porque é através delas que o advogado encontra independência para poder proteger os interesses do cliente dele sem ser, né, penalizado por isso, né? Então é importante que um advogado tenha o direito de, né, falar com quem quer que seja dentro de um departamento público ou privado. É importante que o advogado ele tenha liberdade de expressão plena. É importante que um advogado tenha acesso a quaisquer autos em juízo ou fora do juízo para poder fazer a análise e assim defender os interesses do seu cliente. Existem muitas prerrogativas em favor do advogado que, se desrespeitadas, é a mesma coisa de você estar desrespeitando a sociedade, os direitos da coletividade. Então é importante que o advogado tenha a sua independência garantida, né, por todos os órgãos, né? Gente, e aí a gente falando disso, das prerrogativas dos advogados, eu quero aproveitar para parabenizar todos os operadores profissionais do direito, né? Isso. Que se dedicam, porque estava aqui, você falou antes para mim, isso. você falou para mim que não consegue desligar a cabeça depois que sai do escritório, porque você faz o que você ama, né? Sim. Você é apaixonado no que faz, é diferente. Eu costumo dizer que eu não estou advogado, eu sou advogado. E pretendo estar advogado e ser advogado, enfim, o resto da vida. É uma profissão que eu me vejo exercendo até os últimos dias de vida. Se Deus me permitir, me conceder saúde para isso, né, estarei lá, combativo como sempre. É isso aí. E você que quer sair do aluguel, tá muito preocupado com essa questão, eu te conto, sabe o quê? Que o Léder Gomes, essa chave que tá aqui pertinho do Dr. Álvaro. Léder, gente boa, hein? 9218-2527 é o número do homem. Posso deixar um abraço para ele? Claro, que é isso? Um abraço, Léder. Eu tô só com gente boa aqui, tô falando pra você, ué. Léder é um cara gente boa. E o Léder colocou aqui que tem a casa específica para você financiar. Deixa eu te contar. No Alto das Rosas tem casa a partir de 315 mil pelo Minha Casa Minha Vida. No Recreio Alvorada, 320 mil. No Setor Fabrini, 330 mil. No Geda, 350 mil. No Flamboyant, 550 mil. 99218-2527. Fale com o Léder e tire do papel o sonho da sua casa própria. Quero também mandar um beijão para Fernandinho, para toda a equipe da Pé de Meia. Conhece a Pé de Meia? Pé de meia? No shopping. Ah, sim. A loja especialista em conforto, mais de 20 anos vestindo em conforto e autoestima, curadoria de quem entende de verdade. A Pé de Meia tem loja no shopping e tem loja em frente ao supermercado Jataí, para você se sentir mais confortável com as roupas íntimas. Não adianta nada, você tá bonito por fora, bonita por fora e não tá Pé de confortável. Meia é aquela que fica na esquina do supermercado Jataí? Exatamente. Essa é a loja da Fernanda. Muito bonita a loja, por sinal, né? Parabéns. E ela tem tudo, inclusive se você deixou de comprar o presente do seu pai, ainda dá tempo. Dá tempo. Corre lá na Pé de Meia. Ela estava mostrando lá que, inclusive, as opções para você presentear o seu paizão. Cueca, meia, pijama, tudo isso eles têm lá. O pessoal da Manipula Fácil é minha parceira também. A Manipula Fácil é aquela farmácia de manipulação que cuida de tudo. Inclusive, você está com muita gente gripada, que a imunidade baixa, o pessoal da Manipula Fácil resolve isso para você, porque eles vão... O que eles vão fazer? Eles têm as fórmulas de manipulação personalizadas para a sua necessidade. É exatamente isso. Chamem eles no WhatsApp, fale com meus amigos lá da Manipula Fácil, resolva o seu problema com a manipulação. Manipula Fácil, 99567889, 99567889. E para você, mulher que está assistindo a gente, quer ficar mais bonita? Eu sei que quer.
Você tem que ir na Manuela Camati. A Manu tá pronta para te atender. Você pode fazer o seu agendamento. É beleza autoestima, especialista em cortes, visagismo personalizado para realçar sua beleza natural. Agende uma experiência com a Manu. Fala lá com a Dandara, 99613-9601. Anotou? 9613-9601. Ela tem lá os tratamentos capilares para cabelos lisos, cabelos cacheados. Tem todos os serviços, a escova cinética, o smooth cinético, manicure, sobrancelha, depilação, coloração. E a Manu é especialista em loiras. Se você quer deixar a Isabela mais bonita, pode comprar um combo da Emanuela Camati. Alô, Isabela. Manuela Camati, né? Emanuela Camati. Manuela Camati. Especialista em deixar as mulheres mais lindas. Obrigado, Manu, pelo carinho e pela parceria de sempre. Valeu demais. Álvaro, eu quero aproveitar para agradecer a sua participação com a gente. Foi bem leve, foi bem gostoso. Eu queria que você falasse, principalmente para quem está decidindo se faz ou não direito, se vai ou não para essa área, qual é o recado que você deixa? Olha, primeiro eu quero te agradecer, Guilherme, por participar do seu podcast. Para mim é muito gratificante estar aqui com você, trocando essa ideia. Também é uma oportunidade, né, de muitas pessoas às vezes ver a gente, às vezes até conhece a gente pelo nosso trabalho, mas não sabe quem que é o Álvaro, né? Eu espero poder ter falado um pouco, né, assim, de mim, mas para quem quer fazer direito, o que eu diria? Eu diria que o direito, ele, por ser uma área muito vasta, né, ele traz oportunidade para todos. Né? Eu não sei, a gente não falou sobre isso, mas quando eu... Pode falar, antes, né, de eu voltar a fazer faculdade, o que aconteceu? Eu pensava em fazer direito, como eu te disse, queria fazer o curso, queria ser advogado e comecei a fazer o curso. Meu pai era vivo ainda, meu pai já não está mais entre nós, tá? E eu fiz um período e aí aconteceu do meu pai vir a falecer. Então, eu fiquei sem condições financeiras de continuar a faculdade. Até que surgiu um anjo na minha vida, né? 2, 3 anjos. Vou falar o nome deles. E já de antemão quero aproveitar e já registrar em público que o meu agradecimento é eterno a essas pessoas. Né? Primeiro, João Miguel de Lima. Segundo, Francislane Freitas. E terceiro, tia Laurita. Né? Laurita Gomes de Lima. Eu quero agradecer essas 3 pessoas aqui publicamente, porque foi graças a elas que eu pude voltar aos meus estudos. Né? Eles me deram essa oportunidade e eu voltei. E o direito hoje, depois de passados os anos, me formei, me identifiquei com determinada área, venho trabalhando, vivo o direito todos os dias. Hoje o direito me fez ser quem sou. Fez eu construir o que eu tenho construído, é o motivo pelo qual eu me orgulho de tudo que sou, de tudo que fiz, e enfim, e cada pessoa que desejar fazer direito, faça. Tem áreas para todos os gostos, mas, como diz naquele filme Fome de Poder, já assistiu? Que conta a história do McDonald's. Lá fala que a persistência ela supera qualquer qualidade. Então, se você fizer direito e persistir, né, você alcançará o resultado que você quiser na sua vida. Independentemente da instituição na qual você está, independentemente das suas condições financeiras, se você tem facilidade, se não tem, é persistir. É escolher o que você quer, trilhar o seu caminho e não parar nunca. Dessa forma, o direito, com certeza, vai te proporcionar aquilo que você sonha para a sua vida. Tá? E eu falo isso com muito orgulho e muita paixão, porque até hoje, hoje mais cedo eu estava pensando, poxa, né, eu estou vivendo uma fase da minha vida que é uma fase que há pouco tempo atrás eu estava orando a Deus para que Deus me permitisse. E hoje eu estou vivendo essa fase. Tudo isso graças ao direito. Bonito isso, a gente até emociona. Mas não tem jeito de sair daqui se a gente não mandar um abraço para o Felipe, né?
O Felipe? Premotec. Quase que eu esqueço do Felipe. Gente, a Premotec é a antiga Pré-Forte Premoldados, e o atendimento. E outra coisa, cumprir prazo, eles são excepcionais em tudo. Eu subi esse dia para trás aqui na Marechal Rondon, cheguei ali uma estrutura pré-moldada da Premotec. Eles estão na cidade, estão no campo, porque as estruturas deles levam também conforto para os galpões, para os barracões, para os... o que ele está fazendo demais agora, aquela linear lá para confinamento. Tem também curral, bica d'água até de pré-moldado. Felipe faz ponte, sabia? Ponte, mata-burro. Felipe, um abraço pra você, meu irmão. Felipe, não sei se você sabe, eu e o Felipe, a gente é igual irmão, cresceu junto e ele tá aí à frente da Premotec. Eu vejo a Premotec despontando cada vez mais aí no mercado, no nicho que ela atende. E graças ao esforço, trabalho e dedicação do Felipe, que é um cara assim extremamente dedicado, pai de família, um cara que vive pro trabalho também, sabe? E que você vê o esforço dele ali no dia a dia se tornando um resultado formidável, que é a Premotec. Parabéns, Felipe. E um abraço para você, cara. E aproveitando, você pode fazer o seu orçamento no 3636-3986. Um abraço ao Felipe e a toda a família lá da Premotec. E aproveitando que a gente ainda falou da Premotec, eu preciso agradecer um parceiro aço aqui que está comigo já há bastante tempo, que é a equipe da Intelecto Contabilidade. É importante ter uma boa contabilidade, não é isso? Ixi, nossa. É importante ter uma boa contabilidade, eu concordo com você. Assessoria jurídica e também a contábil. Você não pode mentir para sua esposa, você não pode mentir para o seu advogado e você não pode mentir para o seu contador. Para os três, viu? Então não dá para mentir para o Ivanildo Júnior da Intelecto Contabilidade. Ele te ajuda a pagar menos imposto com a reforma tributária, que está todo mundo confuso e preocupado. Tem assessoria contábil, fiscal, IDP, assessoria empresarial e também para o agro. Eles estão disponíveis para te atender de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, das 13h às 17h30. E lembrando que eles ficam na Dorival de Carvalho, número 1571, na Vila Santa Maria. Anota o número 99965-4868. Um abraço a todo mundo da Intelecto Contabilidade. Essa contabilidade é tão inteligente que tem intelecto até no nome, eu sempre brinco. Amigos da Intelecto, muito obrigado pela parceria, que Deus abençoe todos vocês. Muito bonito o seu depoimento de vida. Acho que uma coisa que a gente não pode perder nunca é a gratidão. E você é grato. Eu sou grato. Quem te ajudou. Eu sou grato e acho triste pessoas que não são, viu, Guilherme? Porque gratidão é tão bonito, né? Você ter a humildade e a hombridade de reconhecer as pessoas, né? As oportunidades que foram lhe dadas, né? E jamais virar as costas para as pessoas e também para de onde você veio, né? Você tem que estar sempre lembrando, né? Quem você foi, o que você quer ser e ser grato por quem você é. Então, assim, eu sou realmente muito grato às pessoas que me estenderam a mão quando eu mais precisei. E se hoje estou aqui, é por elas terem um dia me olhado e sentido o desejo de me ajudar, né? Então, serei eternamente grato e sempre irei compartilhar essa ocorrência na minha vida aí. Parabéns. Deus te abençoe sempre, viu? Que Ele continue te protegendo, abençoando, que a sua trajetória continue sendo de muito sucesso. É uma alegria te receber aqui. Obrigado. E eu gosto muito de ouvir histórias assim, sabe? Porque a gente olha para as pessoas, e muita gente faz isso, e não imagina como a vida, você precisou de escalar, e é assim, sim, gente, é um dia após o outro, tem luta, tem desafio, mas é sempre vencendo. Você estudou no ISG, não estudou? Não. Você não estudou? Você deve ser confundido com meu primo, Giovanni. O Giovanni parece nem comigo. Na minha cabeça que eu lembrava de você de lá. Não, eu tô falando isso, eu te fiz essa pergunta agora porque, de fato, eu pelo menos eu acho que eu tenho lembranças de você menino, né? Enfim... Mas eu quero dizer também, assim, o quanto eu fico orgulhoso de ver o seu trabalho aí em prol da sociedade, na vereança da nossa cidade, o seu envolvimento com as questões aí de toda a população. Quero te parabenizar, tá? Aproveitar aqui o seu espaço, te parabenizar pelo trabalho que você tem desempenhado aí em favor da sociedade. Espero que você continue nessa luta e sempre possa estar aí estabelecendo projetos exitosos em favor da nossa população, tá?
Continue assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu fico pensando assim, eu aprendi muito no ano passado, e continuo aprendendo. E Deus vai preparando a gente. Ele prepara, Você gosta de ser vereador? O que você fala? Eu gosto mais de ser vereador. Eu gosto muito de Você é comunicador, de antes cuidar disso, né? das pessoas. Eu acho que isso, quando eu recebo assim um retorno de muitas coisas que acontecem, que passam por lá, que as coisas dão certo, isso me dá satisfação. Isso eu já fazia. Eu sou jornalista de profissão. Sim. Eu me formei hoje o Unibras, mas era faculdade Objetivo em Rio Verde. Ia de ônibus todo dia para a faculdade, voltava. Quase não vi o meu pequeno crescer, o Arthur, que hoje está com 10 anos. Chegava meia-noite, já ia cedinho para trabalhar na TV. E eu tinha muita resistência em entrar para a política. Eu fazia o que eu até brincava, e quando eu trabalhava na rádio, na Sucesso, que eu era um vereador sem mandato. A gente resolvia muitos problemas. E acaba que com a possibilidade do mandato, sendo vereador, ele abre portas para que você continue resolvendo problemas da vida das pessoas. E eu acredito que a política, depois de Deus, tem a missão de transformar a vida das pessoas. Sim. E é por meio da política que a gente consegue resolver problemas, resolver conflitos, mas principalmente cuidar das pessoas. E eu percebo essa carência da necessidade do cuidado, né? E cuidar de pessoas passa por muitas coisas. Existem muitas coisas que precisam ser resolvidas, serem olhadas com carinho. E eu acho que o futuro a Deus pertence, né? Mas o caminho é da integridade, da honestidade, da moral. A política precisa passar por um pente fino mesmo, de deixar as pessoas que realmente querem ajudar as pessoas, né? Eu vejo que uma parcela significante da sociedade não gosta de política por causa dos maus exemplos. Mas a política ela é fundamental, ela é importante e ela é o que você acabou de dizer. Para aqueles que são bem intencionados, ela é uma ferramenta de transformação mesmo. Através da política a gente consegue, através dos bem intencionados, né, Guilherme? Consegue fazer grandes transformações, grandes mudanças em favor aí da população. Então, mais uma vez, meus parabéns pelo seu trabalho, tá, Guilherme? Um abraço, doutor. Obrigado pela participação. Obrigado ao nosso time de patrocinadores. Amanhã tem mais Só Prosa Boa. Um abração. Tchau, tchau.